Olá pessoal, 6 opções simples, naturais que qualquer pessoa pode fazer diariamente para melhorar a qualidade de vida no caso de ter uma disfunção erétil. Isto é muito comum, é logo a primeira coisa que é preciso tentarmos perceber. As pessoas, grande parte das vezes, é que não falam, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas têm este problema, mas que porque sente-se tímido de alguma forma não aborde muito. Mas a boa notícia qual é que é? É que se nós percebermos bem qual é a causa que está por trás disto, existem soluções simples, naturais e eficazes que nós podemos usar até mesmo para tratar esta questão. Portanto, aquilo que eu vos quero falar aqui neste vídeo é uma teoria diferente daquilo que as pessoas normalmente estão habituadas a ouvir. Se tem menos qualidade de ereção, a primeira coisa que pensa é: tenho a testosterona baixa, alguma coisa se passa. E nem sempre isto é linear. Eu, por exemplo, muitas vezes vejo no consultório situações em que a pessoa tem a testosterona alta, tem disfunção erétil. Ou pessoas, por exemplo, que têm a testosterona baixíssima e têm uma qualidade de ereção que é uma coisa fantástica. Portanto, nem sempre é tudo muito linear. Agora, o que eu acho que depende muito, a disfunção erétil, é de uma coisa que chama-se óxido nítrico. Existem vários fatores, eu não vou abordar todos, mas quero falar sobre isto porque acho que é muito importante. O óxido nítrico é uma substância que é produzida pelos nossos vasos sanguíneos, aquela parte interna dos vasos, que faz com que haja mais fluxo ou menos fluxo de sangue para um tecido. E quando nós pensamos, por exemplo, num pénis, nós associamos que a qualidade de ereção está associada a quê? Ao preenchimento de sangue de uns corpos que existem dentro do pénis, que parecem umas cavernas, que quando se enchem de sangue e o corpo aprisiona aquele sangue, a pessoa tem no fundo o quê? Uma ereção. O pénis torna-se maior e mais rígido. Agora, quando nós pensamos nesta questão do óxido nítrico, nós sabemos, por exemplo, que até o próprio Viagra utiliza vias que dependem do óxido nítrico como modo de ação. Pessoas, por exemplo, que tenham mais de 40 anos, tendencialmente têm uma quebra de mais de metade de óxido nítrico. E quando nós pensamos no fluxo de sangue e na qualidade do vaso sanguíneo, nós percebemos, por exemplo, porque é que diabéticos ou pessoas, por exemplo, com questões cardiovasculares ou respiratórias, tendencialmente têm mais disfunção erétil, por exemplo. Sabiam que, por exemplo, 70% de maior risco de pessoas, por exemplo, que têm asma ou apneia de sono vão desenvolver, por exemplo, uma disfunção erétil? Isso quer dizer que há aqui qualquer coisa a nível do óxido nítrico que influencia esta questão da parte da disfunção erétil. Mas não só. Fora desta questão da parte vascular, o óxido nítrico está também envolvido na regulação de cortisol. Cortisol, quando nós pensamos em stress, uma pessoa não vai ter qualidade de ereção quando estiver estressada. Se estiver preocupada com o trabalho, é impossível que a pessoa tenha uma qualidade de ereção. E não é o acaso, se pararmos para pensar um pouco, porque é que os homens, por exemplo, têm mais ereções durante a noite? Porque é mesmo naquele ponto do dia em que nós estamos mais calmos, em que o nosso cortisol está mais baixo. Portanto, sem dúvida que há uma componente de sistema nervoso e muito emocional. Mas, por exemplo, o óxido nítrico, sabemos que atua a nível de esteroides e a nível, por exemplo, cerebral, estimulando os testículos também a produzir testosterona. Portanto, há uma componente hormonal que também depende do óxido nítrico. Agora, nós percebemos que, por exemplo, porque é que um diabético tem mais tendência para ter uma disfunção erétil? Porque a qualidade vascular é completamente diferente. Qual é o efeito que o açúcar faz ao interior das artérias? É quase como se fosse uma lixa diretamente nas artérias, vai destruir o endotélio. Endotélio este que produz o óxido nítrico. Mas não só. Nós percebemos, por exemplo, que fora da questão do óxido nítrico, o colesterol, à medida que a idade vai passando, é fundamental. Porque o colesterol é quase como se, para nós produzirmos uma folha de papel, precisamos de madeira, por exemplo. Nós, para produzirmos testosterona e outras hormonas sexuais, precisamos do colesterol. E a primeira coisa que pensamos é, se a pessoa estiver, por exemplo, a fazer a toma de uma medicação, por exemplo, para diminuir o colesterol, tendencialmente vai ter menos qualidade hormonal. Não quero que deixem a medicação, não estou a dizer com isto para vocês abandonarem a medicação. Simplesmente estou-vos a dar conhecimento para vocês falarem com o vosso terapeuta ou com o vosso médico para falarem sobre esta abordagem. Agora, quais são as 6 opções naturais que nós podemos fazer
para verdadeiramente melhorar esta questão. Respiração nasal. Respirar pelo nariz, juntamente com algum exercício físico, não só diminui o stress, mas aumenta o óxido nítrico e a quantidade de oxigênio que chega a um tecido. Portanto, são duas coisas fundamentais. Se nós desdobrarmos aqui o óxido nítrico, há uma parte de nitratos. Existe uma fonte alimentar à base de nitratos que nos permite também aumentar o óxido nítrico. Nunca ouviram falar, por exemplo, que pessoas que consomem mais espinafre, beterraba, tendencialmente têm mais qualidade de ereção? É por causa do teor de nitratos, que aumenta o óxido nítrico e que melhora toda esta questão. Mas a qualidade de sono, dormir é fundamental. Eu acho que as pessoas não dão valor a isso o suficiente. Quando a pessoa tem alterações de sono, vai tendencialmente ter mais disfunção erétil. Porque vai mexer com os padrões hormonais e também criar um stress que está por trás disto tudo. Agora, existem suplementos naturais que permitem aumentar o óxido nítrico e ultrapassar este mecanismo, que é uma boa notícia. O Alivigor, por exemplo, da MJS Med, junta aqui várias questões que são fundamentais para isso ocorrer, que é, existem dois tipos de ginseng que combatem o stress do dia-a-dia, que vai melhorar esta questão toda. A vitamina E com a vitamina C são fortes antioxidantes que melhoram a produção de óxido nítrico e vão melhorar a qualidade com que as nossas artérias produzem esta substância, melhorando esta questão toda. A vitamina A, em conjunto, por exemplo, com a vitamina B12, acaba por ajudar muito como cofatores. Cofatores são substâncias que aceleram determinadas reações químicas para produzir determinadas coisas, como por exemplo hormonas, mas a L-arginina, por exemplo, em conjunto com a vitamina B9, com o folato, é fundamental para aumentarmos este óxido nítrico. Não é o acaso que, se nós percebermos, há muitos estimulantes sexuais que têm como base a arginina, e é especialmente porque aumenta muito este óxido nítrico. Portanto, este conjunto destes compostos no Alivigor, de certeza que vão ajudá-lo a combater a disfunção erétil. Espero que tenha gostado deste vídeo. Podem colocar as vossas questões em baixo nos comentários. Vejo-vos numa próxima.